ter mais esse comportamento abusivo, entender isso. E eu quero dizer, se tem algum professor aí que não é impossível, a gente tem encontrado aí por esse Brasil afora muitos casos de professores, de professoras que sofreram abuso. E eu quero dizer que a cura desse processo começa pelo perdão, tá? Se você já sofreu abuso, e eu vou dizer os tipos de abuso, e que é interessante quando eu falo dos tipos de abuso, algumas pessoas assim, eu pensei que eu não tinha sido abusado, não, mas eu fui. Então, vamos entender que esse abuso ele pode ser cometido por várias pessoas, por pessoas próximas normalmente. É óbvio que um desconhecido também pode abusar. Isso é claro, isso é claro. Se essa criança está num lugar de acesso a esse adulto que é um abusador, ele pode cometer esse abuso. Mas a grande maioria são causadas ou são praticados os abusos por pessoas próximas. Então, vamos começar. Tem gente que está aí, tá assim, sim, Adileide, afinal, o que aconteceu com você? Como foi? O que foi? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para concluir a minha história no final da palestra, tá? Eu vou deixar para concluir. E no meio da fala eu vou estar intercalando a minha experiência também. Mas eu vou trazer agora, de forma didática, alguns pontos. O primeiro ponto é quem é abusador? Quem é abusador? Então, quem é abusador? Edileide, por que você não trouxe um slide? Eu posso até passar esse material depois, se a secretaria tiver interesse, eu posso passar algum material de estudo para vocês. Fiquem à vontade de solicitar isso, eu estou à disposição em relação a isso. Mas eu acho que agora eu queria mesmo esse momento, sabe, assim, da gente estar conversando. Eu não queria estar parada, me focando nos slides que são didáticos, são importantes. Então, por isso que eu me ofereço diante de uma solicitação da secretaria, fornecer essa parte que eu estou falando aqui escrita, tá bom para vocês? Então, quem é abusador? Primeiro é gente, e na grande maioria gente que mora perto, gente que conhece. Segunda coisa, o abusador, ele pode ter sido abusado. Como eu já falei, a grande maioria dos abusadores, ou 99, não sei quanto por cento, é a estimativa de que já sofreu abuso. Então, eu preciso ficar atenta o tempo todo. Eu descobri já com 30 e tantos anos que eu não queria ter menina quando eu engravidei. Eu tenho 2 filhos, 2 homens, e eu não queria ter menina. E eu descobri que parte ou muito da minha, eu diria que 100% da minha rejeição a ficar grávida de uma menina tinha a ver com o que eu tinha sofrido. Tinha a ver com as dores que eu carregava na alma. E para mim, estar grávida de uma menina significava que, de repente, essa menina podia passar por uma série de coisas. Mas, ao ter meus 2 filhos, 2 homens, eu comecei a perceber que o abuso ele não era apenas com menina. Quando eu tive o primeiro filho, depois o segundo, e eu precisei tomar muito cuidado para não super proteger, para deixar meus filhos viverem, para ter, porque eu tinha medo de deixar meus filhos com qualquer pessoa. Eu tinha medo, eu queria proteger meus filhos ali. E não é ruim nós, como pais, querer proteger os filhos, não é ruim, mas a gente não pode, sabe, a gente não pode dizer assim, não pode ficar com ninguém, absolutamente ninguém. Aí a gente entra num certo desespero. Sim, mas se alguém for cometer... Aí é por isso que a gente tem que ficar alerta aos sintomas. Vocês estão vendo que eu estou falando de uma forma geral. Então, você que é pai, você também está podendo ficar ligado nessas questões. Então, você como professor, você precisa orientar os pais. Olha, às vezes você vai falar com um pai sobre abuso e você sente o pai, aí você já tem que ficar ligado. Ele está assim porque ele tem timidez sobre o assunto. É por isso que essas coisas é importante a gente falar em reuniões gerais. E se você perceber que tem alguma criança que está apresentando algum sintoma, que a gente vai apresentar alguns sintomas daqui a pouco, ou alguns adolescentes, você vai dizer assim, Adileide, mas online fica difícil, viu? É verdade. É uma realidade hoje. As crianças têm sofrido mais abuso nessa fase da pandemia. Por quê? Porque
As crianças não estão tendo espaço para se colocar, para se expor, não está tendo, não estão tendo. Então, tem sido um tempo difícil. Estão mais em casa. O período da escola, os pais não têm muitas vezes com quem deixar, e deixam com o vizinho, deixam com outra pessoa. Gente, eu falo de vizinho, eu tenho vizinhos maravilhosos. Não é que a gente tem que desconfiar de todo mundo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode confiar. É uma situação complexa nos primeiros anos de vida, quando a criança não tem ainda voz. A gente precisa fazer o papel de vigia dessas crianças. Eles não têm voz ainda. E eu vou ensinar, por exemplo, se eu trabalho com creche, eu vou ensinar para essa criança a não permitir que qualquer pessoa toque, qualquer pessoa limpe, qualquer pessoa... Então, quem pode? E vocês vão observar que, quando a gente escuta relatos de abuso na TV, a gente vê que a grande maioria são pessoas que gostam de estar no meio. Então, você escuta muito de pessoas que estão no meio onde tem crianças. Eles não vão para lugares que não tem criança, porque eles querem ver a vítima perfeita. E aí a gente já vai para um segundo aspecto. Então, quem é a vítima perfeita? Outra coisa, uma pessoa que tem uma sociopatia, que já é uma doença mental, que é uma coisa da mente, ela pode também sofrer abuso e não ter nenhum tipo de sentimento de culpa, tá? E a grande maioria dos abusadores, eles não têm sentimento de culpa. Alguém sabe dizer por quê? Sabe por quê, queridos? Porque como eles foram abusados e ninguém fez nada, e ninguém se importou, eles acham que aquilo é uma coisa normal. E como eles passaram, eles também têm que passar. Sabe? Um dos meus tios que cometeu abuso comigo, agora já adulto, eu já tinha 40 anos quando aconteceu isso. Minha mãe foi perguntar a eles, fulano, por que você fez isso por que aconteceu isso? E sabe o que ele falou? Ele disse, aconteceu. Agora, isso é besteira. Isso é besteira. Não tem nada demais nisso. Acontece em todo lugar. Em toda família acontece isso. O que esse meu tio estava dizendo? Eu entendi depois. Ele também sofreu.